Boa noite a todos. Convido a todos a fazerem um download do livro Vinha de Luz, que se encontra na internet, à disposição em PDF, para que vocês possam, eventualmente, no momento mais apropriado, também lerem essa lição por completo e buscarem penetrar no conhecimento que a doutrina espírita traz para nós. Em especial que Emmanuel, o pensamento de Emmanuel, ele tem uma capacidade de síntese muito grande. Então ele fala muita coisa com poucas palavras. Que a gente possa então depois, no dever de casa, fazer o download do livro. A lição de hoje tem o título Iluminemos o Santuário. E Emmanuel, já na primeira frase dele, nos concita ao seguinte: o esforço individual estabelece a necessária diferenciação entre as criaturas, mas a distribuição das oportunidades divinas é sempre a mesma para todos. Então está falando para a gente o seguinte: se nós precisamos buscar o progresso intelectual da humanidade e também individual de cada um de nós, nós precisamos buscar também, com uma vontade, uma força de vontade muito ativa, a evolução espiritual. E ela só se dará através do amor. Só se evolui através do amor. Através das vicissitudes, das dificuldades, das alternâncias das situações da vida, do sofrimento, das dores que qualquer um de nós possamos estar passando ou iremos passar. Todas essas situações são oportunidades de crescimento para que a gente possa vivenciar essas situações que inegavelmente nenhum de nós está isento de passar por elas, no momento ou no futuro. Então, ao passarmos pelas dificuldades com a cabeça erguida e buscando o caminho que Jesus nos ensina, que é o caminho do amor, certamente a gente consegue fazer essa redenção espiritual, essa evolução ao que o Cristo nos concita quando ele fala assim: todos vós trilhai o meu caminho, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele está mostrando para a gente que nós podemos fazer, se a gente realmente quiser, tiver essa vontade. E a iluminação íntima de cada um de nós depende do esforço constante, porque não é fácil. Não é fácil nós mudarmos o homem velho, de maneira figurada, é claro, né? Todos nós, o homem no sentido de humanidade. É difícil, mas é necessário. Então, quando ele fala que o esforço individual estabelece a diferenciação entre as criaturas, ele está falando assim: alguém está se esforçando mais. Madre Teresa, Irmã Dulce, Chico Xavier, tantos outros exemplos de missionários que nós temos na história da humanidade. Não só no passado, mas no presente também. Muitas pessoas se esforçando por serem melhores e trabalhando na seara do Cristo, que é o mais importante. Foi o que a Rosângela falou na prece dela, que a gente possa adquirir o conhecimento do Evangelho, do Cristo, que a gente possa mergulhar na doutrina espírita, buscando o conhecimento da ciência, da filosofia, da religião, que é uma característica da doutrina espírita. Ela envolve todos esse tríplice aspecto. Então, que a gente possa buscar e, acima de tudo, praticar, pouco a pouco, mesmo que seja difícil, esse esforço individual. E fala que a todos nós são dadas as mesmas oportunidades. Nós somos herdeiros de nós mesmos e nós nos propomos a assumir uma nova existência na carne, reencarnando. Nós nos propomos, nós sabemos que quando a gente vai falar da lei de causa e efeito, na física moderna fala-se de ação e reação. Nós sabemos que tudo que nós fizermos, pensarmos, tudo, desejarmos, gera no presente uma ação com consequências no futuro. Seja nos relacionamentos humanos, seja
nas questões mais íntimas dos nossos seres. Então, essas ações projetam necessidades futuras, quando elas são, pelo livre-arbítrio, escolhas de atuar no bem, no caminho que o Cristo nos ensinou. Então, toda vez que a gente opta por fazer uma coisa que esteja em desacordo com as leis divinas, estamos gerando necessidades de reparações futuras. E no passado nós fizemos muito isso. Por quê? Porque nós estamos muito mais próximos da nossa origem, fomos criados simples, ignorantes, mas perfectíveis. Então, latente em nós, toda a sabedoria de Deus reside nas criaturas, em todos nós. Em estado latente, nós somos puros, fomos criados por Deus, e Deus cria somente coisas belas, coisas puras, perfeitas. Mas em essência nós somos assim. Por isso que a espiritualidade amiga nos concita todos os dias a buscarmos sermos melhores. O próprio Cristo nos concita isso. Sede perfeitos, todos vós. Quer dizer, busquemos a perfeição relativa a que a criatura pode atingir. E somente nesse esforço íntimo de buscarmos todos os dias, enxergarmos primeiramente, que o primeiro passo é isso. Porque o orgulhoso não enxerga que tem defeitos. É exatamente o contrário do humilde. O humilde percebe aquilo que ele precisa de mudar. Então, o homem velho, quando desperta, o despertar da consciência, ele vai buscar esse amadurecimento espiritual. Nós vamos encontrar nos dias atuais muitas pessoas, já na faixa dos 40, 50, que parece que são adolescentes. Porque o psiquismo, vamos dizer assim, a imaturidade espiritual, faz com que certas pessoas, eu já fiz isso no passado, certas pessoas busquem com sofreguidão as coisas da matéria. Mas os tempos são mudados. A espiritualidade amiga, sob a batuta do Mestre, que é o Cristo, trouxe vários exemplos para a gente. Esses missionários, que antigamente eram chamados de profetas, hoje nós denominamos missionários, eles trouxeram vários exemplos, principalmente da prática do bem. E, no seu contexto, no qual atuaram, revolucionaram, porque ensinaram que é somente pelo amor que se evolui. Então, que a gente possa fazer, não tanto quanto essas grandes almas que impulsionaram e se esforçaram e demonstraram a sua altivez e a sua grandiosidade espiritual. Nós ainda estamos mais próximos das nossas origens. Eles são irmãos mais avançados. Mas nós também podemos, utilizando do livre-arbítrio, de todas as potencialidades que nós temos, latentes em nós, quais sejam o pensamento, a imaginação, podemos nos utilizar também das questões instintivas, mas agora racionalizadas, podemos nos utilizar dessas potencialidades do senso moral, de saber optar entre o que é certo e o que é errado, e tudo o que está latente em nós e que está em crescimento. Então, quando fala aqui que a todos são dadas as mesmas oportunidades, Emmanuel está falando justamente isso. Cada um de nós aqui está num compasso, num nível de despertamento. Aqueles que conseguirem enxergar, aqueles de nós, todos nós, que conseguimos enxergar que é pelo caminho do bem e pelo caminho da autotransformação que a gente vai ser cada vez mais feliz, não é na posse das coisas. Às vezes a pessoa passa uma vida inteira se esforçando para adquirir aquilo que ficará para trás. Certamente, nas contas de Deus, todos nós chegaremos ao momento da morte do corpo físico e do desencarne do espírito. É uma lei universal de progresso. Por isso que Allan Kardec nos diz que todos nós deveremos nascer, viver, morrer, renascer de novo e progredir sempre. Então, se a gente despertar para o que realmente agrega valor para as nossas almas, que levaremos conosco,
já estaremos dando um grande passo no sentido de fazer essa iluminação íntima, de brilhar a nossa luz, como o Cristo nos concita. Um outro item que Emmanuel fala: enquanto dispõe da saúde e do tesouro das possibilidades humanas, fazem anedotário leve e irônico. Está falando assim: aqueles de nós que estamos muito bem, graças a Deus, obrigado, saúde, beleza, prosperidade financeira, sucesso na vida social e pessoal, mas que estamos buscando somente essas possibilidades humanas, essas portas largas, e às vezes estamos até... A anedota é algo que se fala com sentido de brincadeira. Então, usando isso como uma forma de demonstrar para os outros a nossa felicidade. Mas essa felicidade obtida por essas questões da terra, do mundo, do terra a terra, elas são passageiras. E é por isso que ele fala: ao apagar das luzes terrestres, porém, aí já está falando da velhice, da morte. E não se morre somente velho. Às vezes, muitas vezes, se morre jovem. Isso a gente vê acontecendo nas nossas famílias e temos muitos conhecidos, né? Então, por isso que fala assim: ao apagar das luzes terrestres, porém, inabilitados à movimentação no campo da fantasia, quer dizer, já não... Se estamos nos aproximando da morte e do desencarne, já não há mais possibilidade de usufruirmos dessas portas largas e das questões materiais. Teremos que deixá-las para trás. Revoltam-se contra a divindade e precipitam-se em abismo de desespero. Ele está falando assim: quando desperta, em um dado momento, que já está próximo da morte, é um despertar tardio. Os jovens normalmente... Eu já fui jovem. Os jovens normalmente se consideram invencíveis, não estão preocupados. Se às vezes você tem a oportunidade de participar de um culto no lar, na família, mas tem uma festinha na casa dos amigos, vai priorizar a festinha. Então, o jovem, ele está querendo descobrir o mundo, a alegria, as amizades, ele quer aproveitar. Mas tem jovens que já são mais maduros espiritualmente. Então eles pensam: não, hoje é dia do culto no lar, na casa dos meus pais, dos meus avós, não interessa. Eu vou priorizar isso. Por quê? Já é um despertar, um amadurecimento espiritual. Então, o que nós estamos querendo para as nossas vidas? O que nós estamos buscando? É isso que a gente precisa se perguntar diariamente. Passar em revista os nossos pensamentos, os nossos desejos mais íntimos, ter a lucidez para reconhecer o que eu estou desejando para a minha vida. Eu quero ser feliz somente se eu tiver uma pessoa do meu lado? Aí ajuda a felicidade. Mas a felicidade não se obtém do outro para mim. É sempre de dentro para fora. Por isso que a gente fala que a gente deve desenvolver a intuição, que são os valores, as potencialidades intelecto-morais que nós temos dentro de nós, que a gente passa a compreender o mundo melhor, compreender as pessoas, como funciona a sociedade. Então, tudo isso é importante. E a gente encontra satisfação nisso, de cada vez avançar mais na compreensão do mundo que nos cerca e do que é realmente o reino de Deus. Reino de Deus não é um lugar. O céu não é um lugar. O inferno não é um lugar circunscrito, geograficamente falando. Isso é um estado de consciência. Então, esse despertar, independentemente se é na juventude, se é na madureza, se é na velhice, é necessário. Então, que a gente possa despertar agora e não despertar tardiamente. Porque se a gente despertar tardiamente, necessariamente deveremos nos aproveitar de outras oportunidades que às vezes deverão provavelmente demorar a acontecer novamente. Então, quando você desencarna, você passa um período na erraticidade, no plano espiritual. Então, aflora os nossos pensamentos sobre o tempo perdido, os nossos remorsos, as nossas culpas por aquilo que fizemos, pelas mágoas que deixamos, e as possibilidades de reconciliação
Porque simplesmente o que mais nos traz o sentimento de tristeza, que alguém pode chamar de uma condição infernal, de uma consciência culpada, é justamente no campo dos sentimentos, das relações, do que eu fiz às vezes com meu pai, ou com meu filho, né, com meu colega de trabalho, não importa, nos relacionamentos humanos. Então, normalmente, o que mais traz para a gente essa tristeza e esse arrependimento é o fato de termos perdido a oportunidade de fazermos essa reviravolta, essa transformação íntima nos nossos relacionamentos. Então, se a gente despertar a consciência agora, melhor será. Nós chegaremos a ser como esses Mahatmas, essas grandes almas, algum dia. Agora não, as nossas reflexões são sofríveis, a gente vai na tentativa e no erro, a gente se propõe a melhorar, erra de novo, levanta, continua, daí a pouquinho está errando de novo, mas isso aí vai interiorizando. A consciência, ela vai aflorando até chegar um dia que a gente falará para nós mesmos. Agora, igual Paulo de Tarso fez, enquanto Saulo perseguia os cristãos, depois enquanto Paulo, naquela luta íntima por fazer o seu processo de reparação, ele chegou a falar isso: já não faço mais as coisas que eu fazia no passado, agora quem vive em mim é o próprio Cristo. Isso, podemos dizer, é o despertar da consciência. E depois que a gente desperta a consciência, tem o trabalho de reparação, tem o trabalho de redenção, tem o trabalho de prova e expiação. Todos nós estamos reencarnados e inseridos no mundo de expiação e provas, que está já em transição para uma humanidade regenerada. Então, certamente, nós temos que contribuir também, da nossa parte, na reforma íntima, na iluminação pessoal e também na coletividade. Todos nós temos essa corresponsabilidade de darmos o exemplo em qualquer lugar que seja, na escola, no trabalho, qualquer lugar, principalmente no lar, porque o lar é o cadinho purificador. Nós somos reunidos numa reencarnação não por acaso. Não existe acasos no universo. As leis de Deus são perfeitas. Somos reunidos. Antipatias, simpatias, pessoas que se amam, mas pessoas que se desprezam no mesmo lar. E por quê? Para quê? Como? Com a sabedoria divina. Para quê? Para que a gente possa fazer esse trabalho de reparação, de reconciliação. Então, nós estamos todos nessa jornada. Essa jornada pela evolução espiritual e pela iluminação do santuário. O santuário aqui, quando Paulo aos Coríntios fala o seguinte: pois nós somos um santuário do Deus vivo. O santuário não é só o de pedra, não é uma construção de alvenaria. O santuário é a mente do espírito imortal, são os seus sentimentos, é o corpo daquele que se encontra reencarnado como um instrumento de manifestação do espírito. Então, quando os nossos pais tiveram a sua relação, depois geraram seus filhos, no momento ali da fecundação dos gametas, o espírito passa por um processo de restringimento, miniaturização perispiritual, e ele é acoplado àquele gameta, aquele ovo que surge da fecundação, e ali começa o processo da reencarnação, com todas as necessidades do espírito reencarnante, de reparação. Mas por isso nós estamos falando, iluminar, brilhar a nossa própria luz, significa isso, despertar da consciência, perceber todo o trabalho que a espiritualidade amiga, que os espíritos superiores puros, que o espírito que participa de um processo de fecundação, no momento em que o casal, no reduto doméstico, está ali se relacionando, e poucas horas depois esse processo se dá, são espíritos puros, altamente especializados para fazer esse processo. Então, é complexo e é trabalhoso preparar uma reencarnação. Por que nós iremos, então, desperdiçar a atual existência que nós temos? Aí a gente precisa de rapidamente fazer esse movimento
como Paulo de Tarso fez, de dar uma guinada de 180 graus e agora eu estou com você, mestre. Já não faço mais as coisas que eu fazia no passado. Então a gente também pode fazer isso, pode se propor a começar, como acredito que a maioria de nós já começou, esse movimento de iluminação, de redenção, de trabalho na transformação pessoal. E continua Emmanuel: entre os seus ouvidos e a sublime advertência erguem-se fronteiras espessas de egoísmo cristalizado e de viciosa aflição. Ele está falando assim, esses abençoados ouvidos, né, a voz que emana pelos séculos do Cristo, não só do Cristo, mas de todos os espíritos protetores que estão nos acompanhando na nossa jornada, que nos acompanham na reencarnação. Alguém poderia chamar de anjos da guarda, não importa o nome, espíritos que nos acompanham. Então essas vozes bondosas e caridosas que se preocupam conosco, estão sempre nos influenciando no bem. Mas a gente está dando ouvidos, porque aqui fala, da viciosa aflição. Então, aqueles de nós que ainda estamos muito apegados às questões instintivas do homem velho, a gente está, então, dando os ouvidos, dando os nossos pensamentos para a influenciação de espíritos bondosos ou para a interferência de espíritos ignorantes. Ignorantes no sentido de desconhecer mesmo as leis de Deus. Então vai depender das nossas escolhas. Mas ainda está muito forte em nós as questões instintivas. Então a gente precisa fazer esse bom combate que Paulo fez, lutando contra nós mesmos. Nunca brigando com o outro, mas sempre lutando contra nós mesmos, contra as nossas imperfeições, as nossas mazelas espirituais e o nosso egoísmo cristalizado, que ele usou o termo aqui. Emmanuel também fala que as 3 coisas que mais prejudicam a humanidade, e ele falou isso algumas décadas atrás. As 3 coisas: egotismo, que é quando se pensa só no ego, né? Quando só se pensa no orgulho, só se pensa na vaidade, só se pensa nas coisas que eu quero ter para mim, né? Então, é principalmente egoísmo e orgulho, as principais chagas da humanidade. Mas, então, egotismo, consumismo, que a gente hoje busca muito a felicidade na posse de todas as coisas que trazem realmente um pouco de alegria. Felicidade é diferente. Quando você troca um aparelho celular, quando você compra uma casa de morar própria, olha que alegria. Quando você troca de carro, são várias as coisas, né? As pessoas que gostam de arrumar suas casas, né? De remodelar, de comprar alguns adereços, isso traz alegria, mas alegrias passageiras. Então, o que tem que se observar também é isso, que através do consumismo as pessoas estão buscando uma válvula de escape para suas tristezas. Então, Shopee e dali Shopee, dali AliExpress, sei lá quais são as plataformas aí, e compra uma atrás da outra. Ótimo, tudo as utilidades domésticas e pessoais são ótimas, mas a pessoa tem que tomar um pouquinho de cuidado, porque senão ela sai de um limite de tolerância que seria, vamos dizer assim, de responsabilidade, né? E a terceira, sexismo. Então vejam, sexismo é uma verdadeira epidemia mundial que a gente passa de obsessão através do sexo desregrado. Então nós temos essa situação também. Recapitulando, egotismo, consumismo e sexismo. Se a gente conseguisse neutralizar essas situações, a humanidade iria perceber realmente que a felicidade duradoura, ela está além dessas questões. Passa por elas, pela nossa própria condição evolutiva, mas está além, que é a gente descobrir a verdadeira felicidade que uma irmã Dulce, por exemplo, sentia. Ela
sentado numa poltrona velha, o pessoal ia visitá-la, mas, irmã, a senhora dormiu nessa poltrona velha assim, eu vou te dar uma cama de presente. Aí ela aceitava. Aí ela pegava essa cama, passava para os seus pobrezinhos e continuava dormindo na poltrona. Então, em termos de espiritualidade superior, espiritualidade pura, espiritualidade que realmente sabe o que é felicidade duradoura, não tem outro caminho que não esse do trabalho pelo próximo, de você descobrir a felicidade de receber de um pobrezinho. Quantas pessoas, Madre Teresa, Irmã Dulce, e esses nomes que nós citamos, né? Vários nomes, receberam quanta alegria de ter ajudado. Quando nós, então, percebemos que a verdadeira felicidade se encontra nisto, aí sim, esse despertar da consciência já está um pouco mais avançado, mais aflorado em nós. Então, é isso, continuar buscando, cada um de nós, os seus objetivos de vida, as suas metas fundamentais, as metas de crescimento pessoal, de estudo, de profissionalização, de trabalho, mas não esquecendo de, paralelamente, nunca de maneira serial, eu só vou fazer as coisas quando eu aposentar. Eu só vou ser feliz se eu parar de trabalhar e for para o sítio e ficar na praia. Não, ser feliz não é a questão do presente, do passado e do futuro, é tudo interligado. Não tem futuro, tem o presente. Então, eu só vou ser feliz lá no futuro se eu fizer alguma dessas coisas? Não, eu posso ser feliz agora já percebendo o exemplo dessas pessoas superiores que são extremamente felizes, porque trabalham pelo Cristo. Então, esse é, sem dúvida nenhuma, o que Emmanuel está querendo dizer para nós nesse texto. E a gente continua aqui, fazendo alguns comentários. A justiça divina dá a todos o mesmo ponto de partida, mas o mérito é fruto do livre-arbítrio e do esforço pessoal. Nós falamos isso há pouco. Então, despertar a consciência, adquirir o mérito junto a Deus de trabalhar na seara do Cristo. Ninguém vai receber nada de graça. Tudo é resultado do esforço. Se vem de graça, vai embora de graça. Se nasce num berço de ouro e não aprende a dar valor na construção que os pais fizeram, perde tudo. Então, é o que está falando assim, livre-arbítrio, esforço pessoal, mérito de ter adquirido, seja estudando muito, seja fazendo o que é necessário para o bom trabalhador. O trabalhador da vinha do Mestre, do Senhor, do Cristo, que é aquele trabalhador que recebe o seu salário e tem o mérito por ter trabalhado. Aí continua aqui, a evolução é uma lei universal. Ninguém é excluído do progresso intelecto-moral. Então, se a gente tem na Terra essa natureza exuberante, perfeita, no universo, a lei de Deus é a mesma. São leis perfeitas. Leis físicas que explicam a gravidade, o fato da Terra estar a 23,5 graus inclinada em relação ao Sol. São leis perfeitas. Se ela tivesse um pouco mais, um pouco menos, ou seria nova era do gelo, ou seria um desastre climático, né? Então, as leis físicas são perfeitas. As leis biológicas também. Então, as flores, as plantas, a fauna, a flora que nós encontramos neste planeta existem em muitos mundos do universo afora. As pessoas ficam se perguntando, não, mas será que tem vida mesmo em outros planetas? Nós somos um planeta no qual está alojada uma humanidade, um mundo de terceira categoria, um mundo ainda recém-saído da condição de primitivismo. Existem mundos muito mais avançados, com a densidade física também muito mais suavizada. Júpiter, Saturno. Então as pessoas não precisam ter dúvida de que existe humanidades em outros mundos, mundos muito mais perfeitos, mas também tem mundos mais primitivos. Aqueles deste planeta que estão renitentes no mal, estão assassinando com requintes de crueldade, quando
chegar a hora da separação do joio e do trigo, o que é essa hora? A pessoa comete tantas atrocidades que chega um dia que ela morre, seja por velhice ou seja por assassinato, uma condição violenta qualquer. E essa pessoa, porque ela já recebeu várias oportunidades de reencarnar aqui e continuou renitente no mal, a justiça divina determina que ele deve vivenciar novas experiências em mundos mais primitivos, para, com a inteligência que usou para o mal, lá naquela sociedade, às vezes de homens recém-saídos das cavernas, de fazer avançar intelectualmente aquela civilização, aquela humanidade, em outros mundos. Então você vê essa emigração e a imigração entre mundos acontece constantemente. Os cristos dos mundos, o Cristo da estrela de Capela, né, que tinha aqueles orbes ali que estavam ali ao redor daquela estrela, o Cristo de lá falou assim, Jesus, que é o nosso Cristo aqui, eu estou com um pessoal aqui que está muito renitente no mal, e a humanidade aqui desse meu mundo já avançou intelecto-moralmente, eles estão atravancando a evolução do meu mundo. Você aí está com o pessoal na idade das pedras, está precisando de avanços civilizatórios aí. Então vamos combinar assim, a gente transfere eles para aí, é um degredo, né? Eles serão degredados para aí, e aí eles vão usar a sua inteligência, ainda que no mal ainda, mas pelo sofrimento vão aprendendo a amar, até que algum dia, pelo amor, somente pelo amor se evolui, receberão a oportunidade de retornar para os seus mundos de origem, onde deixaram muitos afetos. Entende? Aqui também, nesse momento, está acontecendo a mesma coisa. Todos aqueles renitentes no mal, usando o livre-arbítrio para não contribuir para o progresso intelecto-moral dessa humanidade, podem sofrer a questão do degredo. Mas como Deus é infinitamente bom e misericordioso, recebe nova oportunidade e utiliza-se do requinte da crueldade de novo. Aí chega um momento que realmente, não é que Deus está punindo, somos nós mesmos. Não existe essa figura de Deus antropomórfico, que é um velhinho barbudo apontando o dedo e determinando as coisas. Isso, a doutrina espírita ensina que Deus não é quem é Deus, mas é que é Deus. Difícil até da gente entender. A doutrina espírita convida a todos a estudar o livro dos Espíritos, que traz muita luz sobre isso, sabe? Que é Deus. Então, não é esse velhinho que vai falar assim, agora você vai ser punido, você vai ser degradado para um outro mundo, não. Somos nós mesmos, pelas ações de hoje, projetamos o nosso futuro. Por isso que fala aqui que a gente tem que tratar o próprio corpo com saúde e a mente com bons pensamentos, entendendo que Deus se manifesta através de nós mesmos. Aquilo que a gente falou no início, nós somos perfeitos, fomos criados perfeitos. E de tudo que foi criado por Deus, emana a sua sabedoria. De tudo que foi criado por Deus, seja materialmente, espiritualmente falando, espíritos, tudo que existe no universo, tem a transcendência. Então, Deus transcende a tudo. Se nós somarmos tudo que existe no universo, não é igual a Deus. Deus transcende a isso. Agora, difícil, né? Compreender Deus. O que nos falta para compreendermos Deus cada vez melhor é esse sentido da intuição, cada vez mais evoluída. O Cristo entende na sua intimidade que é Deus. Nós ainda não entendemos, mas Ele falou, podereis fazer tudo o que eu faço e muito mais. Quer dizer, Ele está falando o seguinte, eu fiz a minha trajetória de bilhões de anos, porque o planeta Terra, com a datação do carbono 14, estima-se que tenha 4,5 bilhões de anos. E a espiritualidade superior, através das obras da literatura espírita, nos ensina que o Cristo foi o principal coordenador, o governador espiritual do planeta, que acompanha todo esse processo dessas eras geológicas, que alguém fala assim, Deus criou o mundo em 7 dias.
é uma alusão às eras geológicas que levaram bilhões de anos. Então, um espírito puro como ele, um espírito que há bilhões de anos atrás já teve condição de criar um orbe terrestre. Então, você imagina o que é um irmão maior, um co-criador em plano maior. Ele falando conosco, nós podemos, algum dia, quem sabe, sermos como ele. Mas aí depende desse esforço pessoal, que a gente vem conversando aqui, né, de iluminação pessoal. Então, o afastamento de Deus não é por alguma questão outra que não seja as nossas próprias decisões, por causa da nossa cegueira espiritual. Então, essa cegueira espiritual, que podemos até comparar com a miopia espiritual, de você não reconhecer os valores verdadeiros e buscar o que é efêmero e passageiro. Que a gente possa tirar esse véu dos nossos olhos e fazer o mais rápido possível esse esforço pessoal para burilarmos as nossas potencialidades. E aqui falo, a falta de preparo para a morte ou para perdas sem base espiritual, nessas condições o sofrimento vira desespero. Então a gente vê muitas pessoas desesperadas, porque não se prepararam durante a vida, não buscaram as coisas de Deus e buscaram só as coisas efêmeras. Então, mais uma vez, a espiritualidade amiga nos advertindo, nos avisando, enquanto ainda estamos a caminho, ombreando juntos aqui, que a gente não deixe para depois o que é necessário fazer agora. Acordar todos os dias buscando sermos melhores, espiritualmente falando, e não buscando sermos pessoas superiores. Olha a arrogância. Olha para trás, vê que evoluiu muito materialmente, às vezes até não reconhece que na origem da sua condição mais humilde foi muito ajudado. Então, é isso. Sempre buscar o contraponto ao orgulho, que é a humildade. O contraponto ao egoísmo, que é a caridade. Por si só, se nós buscarmos as virtudes e buscarmos potencializar os nossos esforços nesse burilamento, aos poucos as nossas viciações do passado vão sendo eclipsadas, a gente transforma, né, o empenho da energia em uma coisa que é danosa para o ser, e a gente vai então potencializando a nossa energia na energia do amor, que é a energia mais poderosa que existe no universo, as leis morais, o amor. Então a gente sabe que um pensamento de amor neutraliza o ódio de milhões. Gandhi nos ensinou isso, Jesus nos ensinou isso, e vários exemplos. Então, na época do Gandhi, ele utilizou a não violência para poder libertar o seu povo daquele domínio que os britânicos exerciam sobre a Índia, sem deflagrar um tiro. A violência veio dos dominadores para os dominados, mas ele ensinou o povo dele a não revidar. Ele e tantos outros já nos deram os exemplos disso. E o Cristo também. E o Cristo nos ensinou: se te baterem na face, ofereça a outro. Porque se me baterem na face e eu partir para a violência gera violência. E nunca se evolui nessa condição. Essa potencialidade do amor, essa alta frequência de um pensamento de amor, de um sentimento de amor, tem alta penetrabilidade. Então, um sentimento desse, ele vai do outro lado do mundo instantaneamente, muito acima da velocidade da luz. Mesmo que os físicos da atualidade falam que nada viaja acima da velocidade da luz. Isso ainda é um pensamento cartesiano, um pensamento que ainda não conhece a velocidade do pensamento e do amor. Essa frequência, alta frequência, como os espíritos superiores vibram. Esses espíritos, esses cristos, em alta frequência. Então,
a gente vai despertando pouco a pouco para esses conhecimentos que a doutrina espírita nos traz. Então, lembrando, o sofrimento pode ser uma ferramenta pedagógica, mas nós não devemos estacar no sofrimento. Como é natural do ser humano, de todos nós, ninguém quer sofrer, a gente precisa buscar superação. E lembrando que só se evolui quando se tem em essência o pensamento em Deus. Nas suas leis universais, o reconhecimento do que o Cristo fez por nós, de saber que o único caminho possível para sermos verdadeiramente felizes, alguém pode estar alegre aí, mas só se será feliz quando a gente fazer esse movimento. Então, essas grandes almas do passado fizeram isso e são felizes. E pergunta se eles querem aposentar. Não, estou doido para aposentar. Não. Trabalha 1000 anos ininterruptos. A veneranda, né, no nosso lar, na colônia espiritual nosso lar, não na colônia espiritual, né, porque a veneranda é um espírito superior, mas esses espíritos puros, eles é justamente o contrário do que a gente quer. A gente quer aposentar, ficar à toa, tá, não quero preocupar mais com o horário, quero ter meu dinheiro para fazer as minhas coisas. Esses espíritos puros não, a felicidade para eles é trabalhar ininterruptamente em prol dos outros. E é isso que a gente deve fazer, né? É o que a doutrina espírita nos concita e que o mestre também fala conosco, né, que a gente possa todo mundo seguir os ensinamentos dele, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E só se pode amar ao próximo se eu desenvolver o amor próprio também, não no sentido de egoísmo, mas reconhecendo as minhas necessidades de melhoria e partindo para a luta para vencer as nossas limitações. Ok, pessoal? Então nós agradecemos.